Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda para mais uma aula da nossa trilha da segunda série, a gente está conversando sobre para além dos clássicos medievos e pretensos modernos. A gente está no finalzinho da nossa unidade número 3. A gente está chegando agora na metade dessa unidade, então a aula de hoje, a gente vai começar a falar, eu não lembro do tema de cabeça, então vamos lá, aqui. Muito bem, então a nossa trilha que fala para além dos medievos e pretensos modernos, além dos clássicos, né? Está na unidade número 3, a gente está para o tema 10, e o tema 10 vai falar sobre a metafísica bastante em pensar. A metafísica bastante em pensar, e a gente lembra sempre que nesse tema, o que a gente pretende, né? Reflete sobre a cosmovisão na Europa medieval, tomando como referência as crenças culturais nórdicas e cristãs. Com isso, o objetivo é compreender como a visão de mundo da sociedade influencia a construção social e política. E aí a gente sempre pede para que você faça o seu prepare-se. Então, qual o objetivo desse tema de hoje? Examinar a influência de diferentes visões cosmogônicas na construção social. E aqui a metafísica bastante em pensar, pesquisa o conceito de cosmovisão e ela influencia as relações sociais. Então, para a gente começar a discutir um pouquinho sobre a questão da metafísica, a gente vai falar que essa é uma discussão super profunda quando a gente fala de filosofia, que a gente está falando de tudo aquilo que é além do físico, principalmente quando a gente vai falar sobre as concepções de criação de mundo, criação de deuses, né? E cosmogonia é uma narrativa que vai falar sobre essa visão, né, de mundo. O que é importante da gente entender a partir de agora? Então a gente vai começar aqui discutindo sobre, e aí vocês vão ver, vou chamar a atenção de vocês, essa aqui é a nossa entrada, que vai falar sobre a muita forma a metafísica bastante em pensar o mundo. A gente tem aqui na entrada, né, o Thor, mas não o Thor clássico, o Thor do filme da Marvel. Então, esse Thor aqui, por que ele está aqui chamando a atenção da gente? Porque ele é representação de um deus da mitologia nórdica, né? O deus que é uma figura que representa o trovão, a força, a coragem. A sua presença vai além das narrativas de crença, influenciando a visão de mundo e como os povos escandinavos contribuindo para a formação de valores, princípios éticos e relações sociais. A gente vai ver que essa mudança, né, essa maneira de enxergar o mundo, se faz diferente, né, a partir de cada cultura, cada sociedade. As crenças e os ritos das narrativas serviam como um guia moral, né, indicando aquilo que era honroso, certo e errado. O martelo do Thor, né, o Mjolnir, representa também a proteção e força defensiva. A força não era a única característica de quem conseguia levantá-lo, mas também a honra, a coragem e a bravura. Isso está bem retratado lá no filme da Marvel, né? Princípios como esses vaziam parte de valores morais de povos vikings guerreiros, e aí tinha a maneira com que eles enxergavam. Então, por exemplo, na crença nórdica, os guerreiros eles iam para um lugar paradisíaco chamado Valhalla, para qual iam os guerreiros mortos com honra de batalha. E isso demonstra o valor da prática de guerra para que essas sociedades, né? Então, a prática de guerra para eles era muito importante, que influenciava as práticas sociais e cotidianas. Então, na figura, né, do Thor, a cosmovisão consiste em pesquisar perspectivas compartilhadas por uma comunidade em relação ao mundo e à realidade, filtro por meio do qual as pessoas interpretam o universo e moldam seus valores e comportamentos. Então, vou fechar ali. Por que isso é importante? Na figura do Thor, ilustra como a cosmovisão pode moldar as normas e condutas e valores éticos. Os guerreiros que se identificavam com os deuses eram admirados não apenas por suas habilidades
do campo de batalha, mas também por encarar as virtudes valorizadas pela comunidade. É isso, eles vão desposar determinados valores e comportamentos. Então, aqui, ó, por exemplo, a construção da cosmovisão na sociedade é a relação entre a vida terrena e a vida após a morte, é a concepção do cristianismo, por exemplo, medieval. O que se fazia no dia a dia teria implicações posteriores. Então, isso havia uma construção super importante sobre o que ia acontecer com a alma após a morte. Então, o processo de salvação, de condenação da alma. Então, aqui a gente vai ver nessas iluminuras, né, há uma concepção aqui de inferno e aqui de paraíso. Então, aqui a gente vai ver, olha, aqui os anjos, todo mundo rezando, aqui, né, você está falando sobre a parte de cima, essa todas as representações, aqui tem o fogo, tem as labaredas, os homens sendo, os indivíduos sendo torturados. E aí a gente vai falar sobre os lugares além da vida. Diversas concepções religiosas, há uma ideia de espacialização dos lugares, né? Como se era em cima, do lado, né? Existem espaços dedicados, né? Aos quais correspondem os aspectos fundamentais da crença na espiritualidade. Para os cristãos, desculpa, da Idade Média, por exemplo, o além possuía características materiais como se pudesse ser representado, como se observar a seguir nas iluminuras que representam o paraíso. Na concepção, os seres humanos viviam no mundo terreno, sendo constantemente tentados e levados a provar o seu valor por meio das suas preces e orações. Assim, acima deles, o reino dos céus estava o paraíso. Então, a gente vai ver a partir aqui, ó, dessa iluminura aqui. O lugar de condenação das almas e dos pecadores, nessa perspectiva, o ideal cristão era evitar o plano terreno, as tentações que podiam condenar a alma ao inferno. Ou seja, o indivíduo deveria escolher uma vida, né, mais voltada à bondade, a fazer o bem, a seguir os passos em direção a Deus. Dessa forma, quem vive pecado pagaria por isso, sofrendo eternamente no inferno. Quem seguisse o caminho indicado pela igreja descansaria no paraíso. Isso seria usado também para garantir uma estabilidade social e evitar maiores revoltas e desordens, pois as exigências e os riscos envolvidos na atualidade do pós-morte faziam com que as pessoas seguissem certas normas e princípios morais. Eles eram, né, o que encaminhava os indivíduos a ter uma aceitação social dos seus comportamentos. Na cultura ocidental medieval, os preceitos seguidos para ter uma vida plena alcançariam o paraíso, ditos pela igreja. Outros preceitos fundidos pela igreja para evitar as tentações do dia a dia era confessar as faltas cometidas, evitar os 7 pecados capitais, orgulho, avareza, luxúria, inveja, gula, a ira e a preguiça. As práticas de dar esmolas e fazer boas obras, né, também eram enfatizadas como os deveres morais do cristão. Acreditava que essas ações eram formas de demonstrar a caridade e o amor ao próximo. E aí a gente vai vendo aqui que esse tema, né, da mesa dos 7 pecados capitais vai ser aqui representado, né? E aí a gente vai ver várias figuras. Então, aqui um homem é um indivíduo moribundo, aqui está um anjo, um demônio atrás dele, com uma caveira, aqui o inferno, e as pessoas sendo torturadas, aqui o paraíso, né? E a contemplação, né, de Jesus no juízo final. Aqui, isso aqui foi o único que eu esqueci, no canto interior, as pessoas sendo salvas e entrando no paraíso. E aqui a representação dos 7 pecados capitais. A obra reproduz 7 situações nas margens do círculo central. Em cada uma delas, os aspectos, um dos pecados é representado. Então, o indivíduo deveria agir, né, de acordo com a obra do bem, do melhoramento. E ainda tem uma questão importante, né? Observar que a roda dos 7 pecados, assim como os possíveis destinos da alma, refletir sobre as suas próprias práticas enquanto cristãos, pois as pessoas estariam sendo observadas de forma individual, né? Então, elas teriam responsabilidades a partir dos seus próprios atos. Essa visão individualizada sobre a sociedade e a religião foi algo que se intensificou
no período da Baixa Idade Média, em decorrência de grandes transformações resultantes do aumento da população e do crescimento das cidades e das atividades econômicas burguesas. Então, a questão passou mais a ser a sua individualidade, a sua busca individual, né? Para os novos escandinavos medievais, a cosmovisão desenvolvida pela religiosidade também cumpriu um papel importante para explicar a organização do universo, do mundo, os princípios dos valores, os princípios dos valores. Aqui vai mostrar, né, a estrutura dos 9 mundos, né, que são todos interligados, em que a narrativa os deuses de Aesir, que viviam em Asgard, né, eram considerados os seres mais poderosos. Para os novos escandinavos, a hierarquia divina desses deuses servia como modelo para a organização da sociedade humana. Eles acreditavam que os deuses estabeleciam e mantinham uma ordem no cosmos, e os humanos eram vistos como os seus descendentes na Terra. E essa crença reforçava, por exemplo, a ideia de que os líderes e governantes tinham uma posição privilegiada, uma autoridade divina para governar. Dessa forma, a sociedade gnóstica há um lugar hierárquico, né? E essa hierarquia vai ser baseada exatamente pela essa visão dessa estrutura de cosmovisão, né? Não há uma só cosmovisão influenciada pelas que não só a cosmovisão influencia as relações sociais, como o contrário também ocorre, nossas interpretações e visões de mundo surgem para transformações políticas, econômicas e científicas. Na cosmovisão cristã, por exemplo, a conceituação do purgatório, ao contrário, o paraíso e o inferno, só se consolidou a partir do século XII, né? Então, segundo uma concepção desenvolvida pelo Papa Gregório Magno, o purgatório das almas daqueles que tinham cometido pequenos e leves pecados nos cotidianos, podiam passar por provações, então elas passavam um tempo pelo purgatório até serem purificadas das suas faltas. Com a idealização do purgatório, viabilizou-se gradualmente uma concepção cristã, desde a sociedade medieval, uma tipificação dos pecados, os mortais, aqueles segundo o catecismo, né, da Igreja Católica, são cometidos com plena consciência e total consentimento, e os venais, aqueles que não se observa a medida descrita pela lei moral. Então, eles são muito ruins, muito perversos e não poderiam ser cometidos, né? O Dante, ele vai escrever a Divina Comédia e ele vai retratar o purgatório, né? Que seria esse cone que sobe, enquanto mais ao alto fica, mais leves são os pecados cometidos, e é o nível mais baixo, então fica mais fácil ao se subir, e quanto mais você está perto do topo. Então, aqui, né, o purgatório é possível ler na mensagem indicada no processo de salvação, Dante espantando com a altura da montanha, sobe e faz o poeta latino Virgínio a seguinte pergunta: mas deixa-me indagar, dos lumes os teus, quanto galgar nos falta para o final, que nem podem lográ-lo os olhos meus. Ao que ele ouve a resposta, né? Ele a mim está a chama, está a chama, ele a mim, esta montanha é tal que sempre ao encetá-lo, embaixo é grave, mas ao subi-la, menos mal. Por isso, quando já te for suave, galga-la tanto assim como é ligeiro acompanhar a corrente uma nave. E aí ele vai explicando, né, que quanto mais chega ao topo, menor fica o esforço de subir. E aí a gente vai começar a falar sobre o lar dos humanos, né? As religiões nórdicas, né, tinham uma concepção de lugar intermediário, diferente da cosmovisão humana, já viviam, né, e por meio das narrativas e do imaginário sobre Midgard, as dinâmicas e religiões políticas eram moldadas além de serem estabelecidos valores morais. O que a gente vai começar a perceber? É que cada
cada processo de metafísica, ele vai se traduzir numa maneira de enxergar o mundo e de estabelecer umas regras em sociedade, e a regra de como se comportar e de como agir. Por isso que é tão importante fazer a leitura do material e a gente perceber o quanto que essa construção de metafísica vai impactar a relação dos indivíduos em nossa sociedade. Vou ficando por aqui. Espero que você leia o seu material, acompanhe a sua aula presencial e a gente se encontra na próxima aula, que vai ser o final dessa unidade número 3.